O último presidente da República que pisou neste museu foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Nunca mais ninguém foi. Esse museu fez 200 anos em junho desse ano. Aliás, podemos até fazer uma homenagem ao Museu Nacional, porque ele foi tema da Imperatriz Leopoldinense esse ano, com um samba muito bonito, sobre a Quinta da Boa Vista e o Museu Nacional. Vejam se alguma autoridade visitou este palacete, porque essas coisas podem parecer bobagens, mas a presença física da autoridade, para quem serve as autoridades? Para que servem os ministros? Para que serve o presidente da República? Se não para prestigiar a história do Brasil. É a história do Brasil. E é curioso, me desculpe por me estender, é curioso que seja no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro se transformou em escombros. Escombros. Em lixo. Sabe o que se salvou disso aí? A biblioteca de 500 mil exemplares, porque estava em outro lugar. Alguma parte do acervo de vertebrados, alguma parte de arqueologia. O que estava aí dentro desse palacete foi para o saco. E não há certeza sobre se a estrutura resistirá. É ou não é a síntese do Rio de Janeiro? A síntese do Brasil? Vera, sigo com você. Síntese do Rio de Janeiro, síntese do Brasil e um conchavo de várias instâncias para que se chegasse a esse ponto, né? O Andreasa falou bem, o governo federal primeiro responsável, afinal de contas a universidade é federal, o museu está vinculado à universidade, os orçamentos eram minguantes ao longo dos anos, mas ele chegou a ficar fechado na época da Dilma Rousseff e agora vinha enfrentando orçamentos decrescentes. A UFRJ é um caos total. Ano passado, o prédio da reitoria, ou há 2 anos, se não me engano, pegou fogo também, teve ali a sua estrutura atingida. A universidade mal tem dinheiro para pagar os seus professores e cumprir os seus gastos obrigatórios. O museu devia ser ali a última das suas prioridades. Recebeu menos de 500 mil reais, cerca de 300 mil nos últimos 2 anos, porque a verba era de 500, mas não se chegava a pagar a última parcela, então ficava em torno de 300 mil. Isso é menos do que ganha um juiz por ano. Não são coisas comparáveis, mas mostra o tamanho do buraco ali. No bicentenário do museu este ano, o diretor fez um convite a que as pessoas visitassem, a que as empresas ajudassem, e aí a gente tem também um traço cultural brasileiro, né? Brasileiro gosta muito de ir a museu no exterior, se gaba de visitar o Louvre, o Museu de História Natural, que é um museu ali correlato a esse, com o mesmo tipo de acervo, ou o museu, o Metropolitan em Nova York, que também tem múmias, etc., como tinha aqui, mas nem sabe, muitas vezes, que tem uma riqueza cultural desse tipo, um acervo semelhante logo ali, no Rio de Janeiro, muito mais barato, de muito mais fácil visitação. O ano passado, houve menos de 200 mil visitantes nesse museu, no Museu Nacional, no ano inteiro. E o número de brasileiros no Louvre foi de quase 300 mil. Então isso mostra o descompasso que existe também no Brasil, um certo... a gente nem sabe o que tem aqui, não sabe o tipo de museu. Eu fui a esse museu uma vez quando criança, com meu avô, passando férias, e nunca mais. Estou no Rio de Janeiro toda hora, pergunta, eu levei meus filhos lá alguma vez? Não levei. Deveria ter levado? Certamente deveria ter levado. Tinha ali um monte de coleções importantíssimas em várias ciências, mas não, a gente prefere viajar para o exterior. Então tem um conjunto aí de coisas que nos colocam numa situação muito vexatória como país, né? Como nação, diante do exterior, diante de nós mesmos, diante de um governo que nem pode mais ser cobrado porque já está no fim de feira ali, não tem nada a oferecer, não tem nada a dizer. Então é a tragédia de Mariana da área cultural, equivale em proporções, em significado a isso. A gente está diante da nossa tragédia de Mariana cultural. País, mas é um dia muito triste. A gente não pode esquecer o que aconteceu ontem no Brasil. É um museu, depositório de cultura. É triste, viu? Para quem, e aí eu falo pessoalmente, para quem viveu parte da infância nesse museu, naquele zoológico, brincando nesse jardim da Quinta da Boa Vista, fazendo visitação escolar nesse museu, ver um palacete como esse, a história do Brasil pegando fogo, eu vou te contar, às vezes dá vontade de dar um tempo. Muita gente gostaria, mas eu não vou dar um tempo não, malandragem. Fica esperto.
Pois é, um museu importantíssimo que se foi e outro que era vendido como a quintessência da modernidade, que é o Museu da Imagem e do Som, que o Eduardo Paes começou a construir como uma vitrine, não entregou até hoje, está ali atrasado. Então o Brasil vai acumulando essas pequenas tragédias da sua cultura, vai descendo ali de elevador, passo a passo, Brasil. E aí está o Cuco. Marcelo Madureira, estamos quase sem tempo, recadinho final. Inacabado. O mídia inacabado. A gente tem mais essa, muito bem lembrado, galera. É isso, amanhã é mais um dia. Vamos em frente. Vamos em frente. Qual é a música, Carlos? Música hoje, Andreasa, nosso ilustre visitante. A música é o Samba Enredo da Imperatriz Leopoldinense de 2018, que fez uma homenagem, que ironia, aos 200 anos do Museu Nacional. É um samba muito bonito, foi muito bem na avenida, para animar um pouco esse dia aqui. Vamos lá. Som na caixa, Andrezão. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.